Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, da classe Semeadores de Cristo. Esta é a primeira parte, com os professores Stephanie Valadão e Ciro Valadão. Nós estamos na lição 9, que fala sobre Lucas, que retrata o filho do homem escatológico. Escatologia é uma área da teologia que estuda o fim dos tempos. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O texto áudio da nossa lição é Lucas 21, versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. O texto bíblico básico da nossa lição é Lucas 17, dos versículos 22 ao 30. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas fez inúmeras citações sobre as declarações que Jesus fez a respeito de si mesmo, como sendo Filho do Homem. E esta expressão bíblica remete-nos não apenas aos eventos passados, mas também àquilo que ainda está por acontecer. Nesta lição, tendo em vista a escassez de mensagens voltadas para os tempos do fim, ou o fim dos tempos, discorreremos, ainda que de forma sucinta, sobre o Filho do Homem escatológico. Há de se destacar que o termo escatologia tem origem no grego, sendo formado pela junção dos vocábulos escatos, últimas coisas, e logia, discurso racional. Em suma, escatologia é o estudo das últimas coisas. Lucas, além de descrever a humanidade do Filho do Homem, também registrou em seus escritos declarações a respeito do Filho do Homem messiânico, profetizado no Antigo Testamento, e do homem escatológico, anunciado triunfante no Apocalipse. O evangelista fez essa ponte com muita habilidade, evidenciando que Jesus repetidas vezes utilizou tal designação para referir-se a si mesmo. Vamos ler algumas delas. Lucas 6:5 diz o seguinte: E Jesus terminou dizendo: O Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. E Lucas 12:40 está escrito: Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Em Lucas 17:24 e 21:27, por exemplo, parece claro que o Messias lançou mão da expressão Filho do Homem para descrever seu caráter e missão descritos no Antigo Testamento. Eis que vinha das nuvens do céu um como o Filho do Homem. O seu domínio é um domínio eterno. Nessas passagens está escrito, em Lucas 17:24, porque assim como um relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Em Lucas 21:27 está escrito, então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. E em Daniel 7, do 13 ao 14 está escrito, na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei.
a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Aquilo que foi escrito no Antigo Testamento aconteceu no Novo Testamento e irá acontecer ainda na segunda vinda de Jesus. Ao identificar-se como filho do homem, aquele a quem foi dado o domínio sobre todas as nações da terra, o Cristo expôs o seu divino caráter messiânico e a certeza de que, mesmo diante da aparente vitória de seus inimigos e da suposta fragilidade de seus seguidores, ele haveria de triunfar no fim. Com isso, Jesus trouxe um enriquecido e novo conceito à expressão que até então havia sido usada apenas no Antigo Testamento. O Filho do Homem, que se humilhou para ser um autêntico ser humano, é, ao mesmo tempo, o eterno vitorioso. Em Mateus 24:30 está escrito: Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Jesus declarou ser o Filho do Homem. Nos 4 evangelhos, Jesus utilizou mais de 80 vezes a expressão Filho do Homem em autorreferência. Em Lucas, grande parte das vezes tal designação está atrelada às declarações que ele fez a respeito de sua morte, ressurreição e segunda vinda. Isto faz com que, do ponto de vista teológico, este seja um dos títulos mais importantes atribuídos a Cristo em seu ministério terreno. Em Lucas 11:30 está escrito: Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. Lucas 22:22 está escrito: Pois o Filho do Homem vai morrer da mesma maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. A seguir, destacamos algumas razões para Jesus ter usado com frequência esta qualificação. Para anunciar o advento do Messias, Jesus estava consciente de sua missão. Deste modo, ao declarar-se filho do homem, ele anunciava que o prometido já se achava entre o povo. Em Lucas 19:10 está escrito: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ele também usou para identificar-se com a humanidade e suas necessidades. Em Lucas 7:34 diz: O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: Vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. E Lucas 9:58 diz: Então Jesus disse: As raposas têm suas covas, e os pássaros os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar, mostrando as necessidades humanas de Jesus. Ele sentia fome, sede e ele necessitava de um lugar onde descansar. Ele sentia cansaço, né? Assim como nós. Também utilizou essa expressão para identificar a sua obra expiatória. Em Lucas 18, do 31 ao 33, está escrito: Jesus levou os 11 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Também utilizou para revelar sua completa vitória como Redentor. Em Lucas 24, do 6 ao 9, está escrito: Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia.
Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Também utilizou a expressão Filho do Homem para apontar o seu senhorio universal. Como Filho do Homem, tornou-se juiz de todos os homens. Em Lucas 12, do 4 ao 10, está escrito: Jesus continuou: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda: Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Vamos falar sobre a origem da expressão do Filho do Homem. A expressão Filho do Homem tem origem no Antigo Testamento. No hebraico, Ben Adã, que está escrito em Números 23, 19 e Salmo 144, a ideia é a de alguém que pertence à raça adâmica, proveniente de Adão. No aramaico, Bar-Enias, ou Enias, que está escrito em Daniel 7,13, e no grego, eu não sei falar grego, né, essa palavra aí, que está em Lucas 5,24, a ideia é de alguém que pertence à raça humana. Em muitas passagens, essa unidade lexical foi utilizada para tão somente enfatizar as limitações da natureza humana. Olhando em seu contexto idiomático, no entanto, poderia significar simplesmente homem. Isso fica patente, por exemplo, nos seguintes versos: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, que está em Números 23, do 19, parte A. E, Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? Que está em Salmo 144, 3. Então, essa expressão filho do homem, ela surgiu dessas palavras em outras línguas que querem dizer basicamente homem. No Novo Testamento, tradicionalmente, tal designação, filho do homem, remete à humilde humanidade de Jesus, em contraste com a sua divindade. Por enquanto é isso, essa foi a primeira parte da nossa lição. Estes são os subsídios para estudo diário. A próxima parte continua no próximo vídeo. Até lá!